Com Léo Ortiz e Pedro, Flamengo embarca para mais uma final de Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vini Casagrande trouxe as últimas do Flamengo nesta quarta. Com o empate sobre o Galo e a derrota do Palmeiras, Flamengo encaminha o título do Brasileirão 2025. Com isso, vai jogar a grande final da Libertadores da América com a moral em alta. Temos novidades sobre Pedro e Léo Ortiz. Essas e outras notícias do nosso Mengão agora. Gostou do Mengão ontem, Vene? Gostei sobretudo do primeiro tempo, inclusive é até estranho falar isso, né? Mas o primeiro tempo do Flamengo com, digamos assim, com o time reserva, o time alternativo, foi melhor do que no segundo tempo, quando a cavalaria entrou, e eu achei o Flamengo no primeiro tempo muito melhor. Inclusive, Fernandinho, acho até que foi um placar mentiroso. Diante do 1-1 aí, para mim o Flamengo foi muito melhor em campo. Inclusive a gente pôde ver um time do Sampaoli totalmente retrancado. O Sampaoli ele não costuma ficar desse jeito, não costuma ter esse tipo de postura. A equipe dele não tem essa postura, é muito mais ofensivo. Mas o Flamengo soube trabalhar no primeiro tempo, soube apertar o time mineiro, foi muito melhor. Poderia ter feito o placar ali mais elástico no primeiro tempo, mas acabou tomando gol. E aí, com o passar do tempo, o torcedor rubro-negro foi ficando nervoso. Felipe Luiz viu que no outro jogo o Palmeiras estava perdendo, colocou sua cavalaria em campo e nos minutos finais, com a estrela do Bruno Henrique, que inclusive vem crescendo muito de produção, nos últimos 6 jogos ele marcou 6 gols. Eu acho que não é coincidência, depois que a situação dele fora de campo foi resolvida, a gente vê um jogador muito mais leve em campo e ele é um jogador que ele gosta desse tipo de jogo. É um jogador que atua em decisões e chama a responsabilidade, e chamou a responsabilidade novamente em uma jogada que parecia até com o Gabigol em 2019, um cruzamento que era muito característico, né? O Gabigol cortava, cruzava e o Bruno Henrique chegava na área cabeceando. Se eu não me engano foi o Danilo que fez essa jogada e ele acabou aproveitando, marcando o gol de empate. O gol de empate que deixa o Flamengo virtualmente campeão do Campeonato Brasileiro. A gente brincou aqui na transição, de fato é isso, o Flamengo ainda não conquistou, mas óbvio que está muito próximo de conquistar esse título do Campeonato Brasileiro. Só depende dele, tem um jogo agora teoricamente fácil, né, contra o Ceará dentro do Maracanã, torcida lotando o estádio, com certeza o Flamengo chega como favorito. Mas repito, antes desse jogo tem a decisão da Libertadores. Mas eu acho, Fernanda, que pelo menos o Flamengo vai chegar para essa decisão da Libertadores melhor preparado que o seu rival. Diante do que a gente viu nos últimos jogos, acho que chega mais preparado. Não vou dizer que o Flamengo é favorito, porque eu vou voltar naquilo que eu falei um mês atrás. Independentemente do que iria acontecer no Campeonato Brasileiro até a decisão da Libertadores, para mim é uma situação totalmente diferente. O Abel Ferreira, a gente pode discutir se a estratégia dele foi certa ou foi errada, mas ele poupou, teoricamente, o time titular, ou seja, o time titular vai chegar fisicamente muito inteiro para esse duelo. O Flamengo também poupou seus principais jogadores. Enfim, eu acho que vai ser uma grande decisão, mas nesse jogo aí, para mim, o Flamengo merecia vencer. Mas o roteiro, o contexto do jogo acabou dando certo alívio para o torcedor, porque ele estava perdendo até os minutos finais. Embora tivesse merecendo a vitória, mas estava perdendo. E aí nos minutos finais consegue o empate e no outro jogo o Palmeiras acabou tomando a virada. Então, no fim das contas, a rodada foi perfeita para o Flamengo, mas repito, tudo que aconteceu até agora nada tem a ver com o que vai acontecer na Libertadores. Libertadores é um jogo, a gente viu em 2021 que a decisão acabou sendo decidida no mole do Andrés Pereira, que hoje inclusive está no Palmeiras. Então assim, tudo pode acontecer em um jogo que vai ser disputado em Lima, campo neutro. Tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro, nada vai interferir na Libertadores, mas eu acho que obviamente o Flamengo chega mais preparado, porque vem atuando melhor que o rival, o Palmeiras. O Palmeiras vem jogando muito mal. A gente brinca aqui, mas em 15 pontos disputados, ganhar apenas 2, e assim, não é ganhar apenas 2 jogando bem, desempenhando bem. Não, é desempenhando muito mal. É o Abel Ferreira sendo cobrado pela torcida do Palmeiras. Mas um jogo, tudo pode acontecer. E o Palmeiras, no favoritismo de momento, obviamente o Flamengo está largando muito na frente. Mas foi o que o Vene falou, quando você está falando de um mata-mata, de uma final de Libertadores, aí tudo cai por terra. Ô, Lucas Pedrosa, sabe por que eu tô de branco? Porque eu peço a paz mundial. Perfeito. Né? E a paz também, obviamente, no nosso Rio de Janeiro. Com certeza. Né? E o que a gente precisa para ter paz no Rio de Janeiro? A torcida Lucas Flamengo Pedrosa. feliz, ué. Ô, Lucas Torcida Pedrosa. alegre, não? Não. Tô Que isso, falando Pedrosa? da mente das pessoas. Pedrosa, que isso, Eu não tô Pedrosa? falando dessa paz que você tá achando que é negócio de tiro, não. Eu tô falando aqui, Pedrosa. ó.
Pedrosa, você vai na academia. Você vai na academia. Acontece aquele negócio. O que vai acontecer com a tua mente? Mente perdida, mental fraco, Ô, abalado. Cris, tu vai na padaria. Acontece aquele negócio. O que vai acontecer contigo, Cris? Quer nem falar. Quer nem melhor o silêncio não comete erros. Ó, Pedro, sabe o que eu fiz hoje? Eu escrevi um textão pra minha mãe, assim. Mãe, obrigado, valeu. Aí ela, crente que era por causa da educação, por tudo que ela fez, eu falei, obrigado por ter me ajudado a ser Flamengo. Imagina, cara. Aí ela, pô, você tá de brincadeira? Eu falei, mãe, é sério, imagina não ser Flamengo, cara. É preocupante. ô, Pedrosa. Preocupante que tá se desenhando. Pedrosa, vamos falar desse jogo aqui? O Flamengo mereceu um placar melhor, né? O primeiro tempo foi bom, inclusive. Mas a gente, quando fala de futebol, ainda mais com o Everson do outro lado, com o Super Galo, verdade. o Galo tá muito combalido, né? O que tem acontecido com o Galo? O Galo foi vice-campeão, ano passado 2 vezes vice na Copa do Brasil, na Libertadores. Então, obviamente que chega bem desestruturado, mas o time do Galo é muito bom. E aí você precisa de quê? De personagens efetivos, como um Bruno Henrique, que adora fazer um gol decisivo. Adora, nunca vi. Você vê um Arrascaeta, as coisas mudam. A efetividade no futebol, ela é um brilho, né, ô Pedrosa? Eu acho que fica muito claro que o Flamengo acaba descendo de nível quando tem o seu time misto dentro de campo. Tanto é que o gol sai em 2 erros dos laterais. Tanto o Ayrton Lucas, que não acompanhou o Bernard, mas principalmente o Emerson Royal, que tomou uma balançada ali do Dudu e acabou ficando longe da marcação. O Dudu conseguiu ter o espaço para cruzar no drible que ele fez. De forma geral, acho que o Emerson Royal também foi muito mal novamente e o Flamengo até conseguiu pressionar. Ficou muito claro que o Sampaoli falou, vou dar a bola pro Flamengo, vou sair em profundidade, vou sair em velocidade para poder acionar o Hulk, para poder acionar o Dudu, o próprio Rony também, que estava fazendo uma boa partida e se machucou, mas o Flamengo para mim já deveria ter sido o vencedor no primeiro tempo, pelas bolas na trave, pelo volume de jogo que teve e porque é um time melhor do que o Atlético Mineiro. A questão do Atlético Mineiro, ela vai muito além do técnico, ela vai pro mental, ela vai com tudo que aconteceu com essa equipe desde o ano passado. Então o Flamengo, eu não vou dizer que soube aproveitar, mas foi um detalhe mesmo que acabou fazendo com que o Flamengo virasse o primeiro tempo derrotado pelo Atlético Mineiro, que também mereceu, fez um jogo ok diante do que o Atlético Mineiro vinha fazendo. Depois, no segundo tempo, eu acho que quando a cavalaria entra, e sabendo do aspecto mental de que o Palmeiras também já estava perdendo lá, o Flamengo consegue ganhar ímpeto no sentido de, cara, vamos matar logo isso aqui. Sim. Ou pelo menos vamos encaminhar o que a gente tem que fazer. O Bruno Henrique acaba entrando, faz o gol de cabeça nesse cruzamento do Danilo e empata o jogo. Eu diria, cara, que pro Flamengo talvez foi até melhor não ter sido campeão ontem, para poder focar totalmente e não ficar num clima de oba-oba. Eu acho que mentalmente o Palmeiras vai destruído. Eu vou discordar do meu amigo Venete que não tem favorito. O Flamengo é favorito para sábado. O Flamengo é favorito para sábado por vários aspectos. Primeiro, aspecto mental, do Palmeiras ter perdido o título do Campeonato Brasileiro. Segundo, desempenho. O desempenho do Flamengo ele vem numa crescente até o momento da final da Libertadores no próximo sábado, enquanto o Flamengo é só queda. O discurso do Abel já não me parece surtir mais o efeito que está surtindo. O Abel ontem toma uma decisão totalmente errada. Ele é o maior técnico que já pisou aqui na América do Sul depois que ele pisou por aqui. Não tenha dúvidas disso. Ele é o maior campeão, ele é o maior vencedor. O que ele fez com o futebol brasileiro é louvável, mas o que ele tomou de decisão ontem de ter colocado as reservas para jogar contra o Grêmio. Ele escolheu 11 jogadores Ele largou diferentes, o campeonato com 3 rodadas à disposição. Ele largou o campeonato depois do Palmeiras fazer o maior investimento de todo esse tempo que ele teve à frente do Palmeiras. Então, pra mim, cara, não tem desculpa de arbitragem. É vergonhoso o que ele falou ontem. Tem que lembrar que a arbitragem é ruim pra todo mundo. É que agora começou a respingar um pouquinho mais lá em cima. Mas a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha há anos. Não é porque é o Palmeiras, não é porque é o Flamengo. Ele tem que entender isso, que não tem a ver com o Palmeiras. Tem a ver com a qualidade dos árbitros, que é muito baixa de fato. Mas que o Palmeiras não perdeu o título por conta de arbitragem. O Palmeiras perdeu o título, primeiro, porque o Flamengo mereceu ganhar o título, é o melhor time, foi mais consistente. E o Palmeiras perdeu o título porque pipocou nos últimos 5 jogos. Gente, não tem por que ter medo de falar. Pipocou. 5 jogos, teve a oportunidade de encostar no Flamengo, estava com a liderança na mão, todo mundo já dava, inclusive, o campeonato como acabado. E o Flamengo foi lá, trabalhou direitinho, fez o seu papel. Então, pra sábado, eu acho que quando a bola rolar, é outro jogo. Mas se for falar para um favorito, o favorito é o Flamengo. Eu acho que, eu não sei se não, talvez... Se eu tiver que dizer um favorito, obviamente eu diria que é o Flamengo. Se eu tiver, por exemplo, sim, alguém pelo chega aqui, ó, momento, você tem que tudo, falar um favorito. Obviamente seria o Flamengo, É. por conta disso que eu mencionei aqui, inclusive, que pra mim eu acho que o Flamengo cresceu de produção e o Palmeiras caiu muito de produção. Ninguém esperava o Palmeiras cair tanto de produção. Gente, em 5 jogos, 15 pontos disputados, você ganhar apenas 2, empata com Vitória feio. em casa, perde pro Santos, Fernandinha, perde pro Mirassol, o Flamengo perde pro pro Grêmio de virada. O Flamengo estava a 3 pontos do Palmeiras, Empata sendo pro que ainda Fluminense. perdeu pro Fluminense.
E mesmo assim, hoje o Flamengo está a 5 pontos do Palmeiras, é muito feio. E assim, eu gostaria de elogiar a partida do Léo Pereira. Acho que a melhor notícia para o Flamengo, quer dizer, melhor não, né? Mas uma das boas notícias do Flamengo é ninguém se machucou. Porque eu confesso para vocês que eu estava com muito medo ontem, disso. A gente estava muito vendo. medo mesmo, assim. Tanto o Rossi quanto o Léo Pereira. Para mim, esses dois jogadores que foram titulares, eu falei, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada. E o Léo Pereira, isso precisa ser dito. A temporada que esse zagueiro faz com a camisa do Flamengo é algo absurdo. Tem que elogiar bastante. É o melhor momento dele no Flamengo e na carreira dele, sem sombra de dúvidas. E, novamente, ele fez uma boa partida, mostrando que ele está bem tecnicamente e fisicamente, porque ele não cansa. E assim, a recuperação dele é muito rápida. E é um jogador que, obviamente, vai estar à disposição para a final da Libertadores. Isso, para mim, foi uma boa notícia também. Muito bom. Não que eu esteja preocupada com você, tá? Mas Lá se vem. você pensar bonitinho, eu pensei assim ano passado, foi muito legal, tá? Se você pensar bonitinho, Pedrosa, eu não acho que não foi bom, foi bom o Flamengo não ganhar, porque poderia ir com um clima de oba-oba. Eu acho que vai com uma moral. Eu acho que vai com uma moral. Mas eu acho que foi bom, sabe por quê? Porque você pode ser campeão aonde? Sabe aonde? No Maracanã. No Maracanã. Não, e assim, que é muito mais legal nesse sistema Lógico. de campeonato brasileiro. Eu vi essa- É muito mais eu vi legal esse você lado ser bom. campeão dentro da sua casa, com a Eu sua vi esse lado torcida, bom. o povo se emocionando, a galera que tá ali apoiando o Flamengo, às vezes a galera que. Uma pessoa que nunca foi no Maracanã ou que vai sempre, não importa. Aquela coisa é muito genuína de você por exemplo, ser a campeão Taça não em estava casa. lá ontem. Não, e não sendo em casa, nem né? todos os jogadores estavam lá também. Isso. Eu acho Então, que por esse olhar é Não, mais. eu acho que tem um lado bom. A gente gosta de ver o copo meio cheio, meio vazio. Tem um lado bom, obviamente, de você não ter sido campeão. E eu concordo com o Pedrosa, tá? Assim, estamos falando de seres humanos. Vai ter ser humano que vai entrar em campo no sábado já campeão, que vai entrar mais relaxado. Isso faz parte. E vai ter ser humano que não fala assim, meu Deus, aí, beleza, já ganhamos uma, mas agora eu quero ganhar de novo. E agora, desse jeito, sendo não campeão ainda, eles vão dar a vida, todos vão dar a vida, independentemente do que aconteça depois no Campeonato Brasileiro. E eu acho assim, que o Flamengo realmente tem que, falando sério agora, tem que manter o sinal de alerta ligado. O Ceará é um time que está brigando contra a zona do rebaixamento. Vai pegar o Cruzeiro agora no final de semana. Se o Cruzeiro vencer o Ceará, ele ainda encosta no Flamengo. Vai para 71, se eu não me engano. Isso quer dizer que o Cruzeiro tem mais chance de pegar o Flamengo que o Palmeiras. Exato, o Cruzeiro vai para 71 e o Flamengo continua com 75. E se isso acontecer, o Ceará vai com a água batendo na bunda pro jogo contra o Flamengo. Então não vai ser um jogo fácil, não vai ser um jogo em que o Flamengo vai ter uma facilidade imensa, muito pelo contrário. Claro que é um amplo favorito, tem muito mais chance de vencer do que o Ceará, mas tem que ficar ligado mesmo, cara. Até porque o efeito mental do que acontecer sábado pode ser muito positivo com o Flamengo campeão, isso. mas pode ser muito negativo também com o Flamengo sendo derrotado na Libertadores. A gente falou bastante do Bruno Henrique, como ele gosta de fazer gol decisivo, né? E o técnico Felipe Luiz falou sobre o desempenho dele no jogo. Cadê? Eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Falar dele é chover no molhado, hein, Vene Casagrande? É chover no molhado. Quantos anos no Flamengo, e eu né? lembro Identificação, gols importantíssimos. Quando teve a renovação de contrato dele, 3 anos de contrato, eu vi muito torcedor reclamando, falando que era um absurdo. Ele já pagou a renovação de contrato dele. Olha como ele foi importante no ano passado, como ele está sendo importante esse ano. Inclusive na Supercopa do Brasil, que ganhou em cima do Botafogo, ele foi o destaque. E, óbvio, ele caiu de produção um pouco nessa temporada, acho que muito, repito, muito por conta do que estava acontecendo fora das 4 linhas. Ele é um ser humano, aquilo com certeza estava influenciando o desempenho dele, tanto é que depois que foi resolvido, a gente percebe um jogador mais leve. E não é só a gente olhando na TV ou até mesmo no estádio, as pessoas relatam isso, as pessoas próximas dele relatam isso, que ele está mais leve, e isso é normal. Então, assim, é óbvio que ele vai crescer de produção. E ele está crescendo de produção na hora certa, quando o Felipe Luiz está precisando mais. Porque não tem o Pedro, não vai ter o Gonzalo Plata também, que inclusive foi reserva ontem, foi uma surpresa. Eu particularmente não esperava, mas no fim das contas, acho até que foi certo, porque o Felipe Luiz estava pensando na vitória. E o Plata não vem jogando absolutamente nada. O Felipe Luiz deve ter pensado, vou botar um outro jogador aqui, já que o Plata não está rendendo. Não importa se ele não vai estar à disposição na final da Libertadores, eu quero ganhar esse jogo. Então, assim, no fim das contas, foi bom para todo mundo e o Bruno Henrique tá voando. E para quem não sabe, o Plata não pode jogar a final, né, pra questão da expulsão. E aí você até comentou isso, bota esse jogador, já que... Eu acho que ele não colocou o Plata
para poder dar algum tipo de ritmo pro Wallace se ele precisasse na final do Libertadores, porque o Bruno Henrique vai ser o titular, isso aí é indiscutível, e aí ele falou o seguinte, cara, já que eu não vou ter esse jogador pro jogo mais importante do ano, que é a final da Libertadores, eu vou dar mais ritmo de jogo pro Wallace, que não foi bem, entrou mal, entrou em outra rotação em relação ao time do Flamengo. Quando eu digo entrou, que ele foi titular. Eu acho que o Wallace ontem fez um jogo bem abaixo do que era esperado, mas é natural também, a gente já falou aqui, ele é um garoto. O Wallace não é nenhum craque, gente. O mais importante é a gente pontuar isso, o Wallace não é nenhum craque. Quem sai da base, geralmente, a maioria não vai ser craque. Mas o cara pode se tornar um bom jogador. Então o Felipe Luiz escutou o que ele imaginava naquele momento ali para dar uma oportunidade pro Alacian no cenário que ele ficou muito marcado, porque ele perde o pênalti na Arena MRV. Mas ele não foi tão bem e ele já não vai ter o Plata, então ele deve ter pensado, cara, vou colocar o Alacian, dar um ritmo para ele, dar confiança para esse jogador, para sábado, quem sabe, se eu tiver a oportunidade de utilizá-lo, eu utilizar ele com mais ritmo de jogo. Só trazendo um bastidor, que hoje eu estava conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo e essa pessoa me relatou o seguinte, Vene, vocês precisam entender na hora de fazer a análise de vocês se um determinado jogador não entrasse em campo contra o Atlético Mineiro, fosse 100% poupado, ele ia ficar uma semana sem jogar e 2 dias sem treinar. Jorginho falou isso ontem. Falou isso ontem? Falou. Aí, eu confesso que eu não tinha visto. Jorginho falou, eu prefiro jogar. Aí, porque é isso. Sábado eu joguei, aí domingo eu não fiz nada, segunda eu fiz muito pouco. Se eu não faço nada hoje, eu ia ficar a semana inteira, até a semana que vem, sem fazer nada. Aí eu quero trazer para aquilo que eu falei ontem em relação ao Arrascaeta, que o Felipe Luiz sempre fala isso, que o Arrascaeta, ele prefere botar alguns minutos em campo a poupar 100% por conta disso, porque o Arrascaeta tende a render mais. Então, só trazendo esse bastidor, eu confesso que eu não tinha visto a coletiva ou a entrevista do Jorginho. Foi isso mesmo, foi pós-jogo ali. Ele falou isso. E é uma coisa de se pensar, porque a gente reclama tanto do calendário, e ele é muito desumano mesmo, né? Mas você ficar uma semana longe do jogo, você vê às vezes data FIFA, os times voltam jogando, parece numa rotação diferente, porque realmente você vai, não vou dizer enferrujando, porque é pouco tempo, mas você vai perdendo o ritmo de jogo mesmo, porque é tudo que a verdade é que é tudo tão intenso, mas ele se torna desintenso de uma forma muito rápida também. E é por isso que eu sou a favor de começar com Danilo e Léo Pereira, mesmo com o Léo Ortiz à disposição, por conta do ritmo de jogo. O Léo Ortiz ele não entra em campo desde o dia 29, ou seja, um mês sem jogar uma partida. Embora ele seja um jogador extremamente importante, mas a gente sabe que ritmo de jogo nessa decisão vai ser extremamente importante. E olha, uma grande parte da torcida do Flamengo está em Lima e assistiu ao jogo com o Atlético por lá. Comemorou, obviamente, está aparecendo imagens do pessoal lá em Lima, comemorando a vitória do Grêmio, o empate do Flamengo. Eu acho que todo mundo que estava ligado ontem, que gosta de futebol, e sobretudo os torcedores do Palmeiras e os torcedores do Flamengo, estavam na tela dupla, né? Eu estava lá em casa na tela dupla. Uma tela com o jogo do Flamengo e uma tela com o jogo do Palmeiras. Eu acho que todo mundo fez isso. E aí, para quem está dentro da emoção, que aí a torcida do Flamengo, o Grêmio fazia gol, comemorava. O Flamengo fez o gol, comemorou. Hein, Vene? É ou não é? Lá em Niterói faltou luz. Sabe qual foi a explicação da empresa? Muito secador ligado. Aí não aguentou. À medida que o Flamengo se aproxima do momento mais decisivo da temporada, a preparação para a final da Libertadores contra o Palmeiras se tornou o centro absoluto das atenções. O clima no clube é de concentração total, e o técnico Felipe Luiz, sempre bastante transparente em suas análises, falou abertamente sobre aquilo que considera fundamental para que a equipe tenha condições de conquistar mais um título continental. Em suas declarações, ele destacou que cada partida recente funcionou como um guia, uma espécie de mapa que vai revelando aspectos que ainda precisam ser ajustados. Segundo ele, mesmo quando o time entrou em campo com formações alternativas ou com jogadores que não atuam juntos com tanta frequência, sempre há lições a serem extraídas. Felipe explicou que esse processo faz parte do futebol de alto nível e que, apesar das dificuldades naturais, a equipe tem conseguido absorver bem o que foi proposto. O treinador chamou a atenção para o fato de que, contra a Fluminense, Sport e no jogo mais recente, o Flamengo entrou com uma equipe bastante modificada. Isso influenciou diretamente no desempenho coletivo, já que nem sempre é simples manter o mesmo padrão quando os atletas não estão habituados a atuar lado a lado.
Mesmo assim, ele ressaltou que a comissão técnica buscou interpretar tudo o que aconteceu dentro dessas partidas e usar essas informações para reconstruir o nível que a equipe demonstrou recentemente, como no duelo com o Bragantino. A avaliação interna indica que o time conseguiu reagir rapidamente e evoluir, algo essencial para chegar forte à grande decisão. A final entre Flamengo e Palmeiras, marcada para as 18 horas, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, promete ser um confronto de enorme intensidade, já que coloca frente a frente dois elencos robustos e experientes em competições continentais. O torcedor rubro-negro, como de costume, acompanha tudo muito de perto e diversos profissionais especializados estarão presentes no local para transmitir cada detalhe do ambiente que envolve uma final de Libertadores. O clima em Lima, como sempre acontece quando o Flamengo está envolvido, deve ser tomado pela presença massiva da torcida, que costuma transformar aeroportos e arredores dos estádios em verdadeiros redutos rubro-negros. Em meio à preparação, um nome voltou a ganhar enorme destaque: Bruno Henrique. O camisa 27 vive seu melhor momento desde 2021, retomando um nível de protagonismo que fez dele um dos jogadores mais decisivos da história recente do Flamengo. No empate contra o Atlético MG, foi ele quem evitou a derrota ao marcar o gol que fechou o placar em 1-1. Nos últimos 6 jogos, o atacante somou 6 gols, reproduzindo uma sequência que só havia alcançado 4 anos atrás, antes de sofrer uma grave lesão que o afastou dos gramados por um longo período, e que desde então vinha causando variações em seu rendimento. Filipe Luís não esconde a admiração por Bruno Henrique e afirmou, após a última partida, que nunca deixou de acreditar no potencial do atacante. De acordo com ele, jogadores passam por fases e isso costuma gerar dúvidas na imprensa e na torcida. Mas o que realmente importa é o nível de comprometimento e o histórico construído pelo atleta dentro do clube. O técnico fez questão de mencionar que Bruno Henrique vive um momento físico e mental muito favorável, algo que o credencia a ser uma das figuras centrais da final. Caso Pedro não reúna condições de jogo por conta da lesão muscular na coxa, é praticamente certo que Bruno Henrique assuma o papel de titular na partida mais importante da temporada. Com a expulsão de Gonzalo Plata na semifinal contra o Racing, as alternativas na função de centroavante se restringem ao próprio Bruno Henrique e ao jovem Wallace Ian, o que aumenta ainda mais a responsabilidade sobre o camisa 27. Enquanto alguns atletas vivem o auge no momento decisivo, outros analisam o contexto geral da temporada com sinceridade. É o caso do goleiro Agustin Rossi, que se tornou uma das figuras mais importantes da equipe ao longo do ano. Após o empate com o Atlético MG, ele expressou um ponto de vista diferente sobre não ter conquistado o título brasileiro antecipadamente. Para o argentino, apesar de seria positivo garantir o troféu o quanto antes, o fato de a definição ter sido adiada impede que a equipe entre relaxada demais na final da Libertadores. Ele considera que esse tipo de tensão competitiva mantém o elenco alerta e mentalmente focado para enfrentar um rival do calibre do Palmeiras. Rossi lembrou que o fim de temporada é desgastante, tanto física quanto emocionalmente, e por isso acredita que a prioridade agora deve ser descansar, fortalecer a mente e direcionar toda a energia para o jogo de sábado. Ainda no contexto do Brasileirão, o Flamengo se manteve na liderança após o empate, chegando a 75 pontos e permanecendo dependendo apenas de si para ser campeão. O Palmeiras, adversário da final continental, foi derrotado pelo Grêmio e permaneceu com 70 pontos, ainda vivo na disputa, mas em situação menos favorável. A equipe de Filipe Luís tem agora a missão de vencer o Ceará no Maracanã na próxima semana, para assegurar o 9º título brasileiro de sua história.
Contudo, este objetivo, por mais importante que seja, momentaneamente fica em segundo plano, já que toda a estrutura do clube está direcionada à Libertadores. A preparação para a viagem ao Peru incluiu um último treino na manhã de quarta-feira, no Ninho do Urubu, completamente voltado para os ajustes finais antes da decisão. Durante a atividade, a comissão técnica trabalhou movimentações táticas específicas, jogadas ensaiadas e realizou conversas individuais com alguns atletas, buscando garantir que todos estejam alinhados tanto técnica quanto mentalmente. Logo depois desse treinamento, o elenco se deslocou para o aeroporto para o embarque rumo a Lima, evento que tradicionalmente conta com a presença massiva de torcedores. O conhecido Aerófla se repete mais uma vez, reunindo milhares de rubro-negros nas dependências do aeroporto do Galeão. Os torcedores costumam transformar a despedida da delegação em uma grande festa, entoando cânticos, exibindo bandeiras, soltando sinalizadores e procurando demonstrar todo o apoio e confiança na equipe. Esse contato entre torcida e jogadores, ainda no Brasil, é visto pelo clube como uma injeção de moral importante antes de uma decisão tão grande. A chegada do ônibus com a delegação estava prevista para as 3 da tarde e o voo para a capital peruana foi marcado para as 5 horas, em clima de grande expectativa. A cidade de Lima, por sua vez, se prepara para receber uma verdadeira invasão de torcedores, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras. Hotéis, bares e ruas próximas ao Estádio Monumental costumam se transformar em verdadeiros pontos de encontro para os torcedores. Para o Flamengo, a busca é por seu 4º título de Libertadores, algo que representaria mais um capítulo glorioso em um período marcado por conquistas importantes. Já para o Palmeiras, a partida também carrega enorme peso, já que o clube paulista tem histórico recente de finais e busca reafirmar sua força continental. O jogo será transmitido para todo o país por emissoras de grande alcance, como Globo, Sport TV, ESPN e plataformas de streaming como Disney+. A cobertura promete ser completa, com pré-jogo detalhado, análises táticas, entrevistas e a expectativa crescente do público. O nível de interesse nacional é gigantesco, já que se trata de um confronto entre 2 clubes de enorme torcida e tradição. Após a final, caso o Flamengo conquiste o título, já está planejado que a delegação retorne ao Brasil ainda na madrugada do domingo. A expectativa é que milhares de torcedores se mobilizem para receber o time e transformar o desembarque em uma grande festa. No entanto, dentro do clube, a orientação é de manter o foco absoluto até o último minuto, sem qualquer clima de comemoração antecipada. Toda a jornada, desde as entrevistas de Felipe Luiz até o embarque para Lima, demonstra um Flamengo concentrado, consciente das dificuldades e buscando aprender com cada detalhe dos jogos recentes. A presença de Bruno Henrique em grande fase, a segurança transmitida por Rossi e o ambiente coletivo que se fortalece diante dos desafios compõem um cenário de confiança moderada e foco total na missão que está por vir. A final da Libertadores é sempre um momento de enorme pressão, mas também de oportunidade. E o Flamengo chega ao Peru amparado por sua torcida, por sua história e por um elenco que, apesar dos obstáculos ao longo da temporada, acredita plenamente na possibilidade de erguer mais um troféu continental.